Reparou que eu tô em todas? Prezado Bolsonaro. Prezado Bernardo. Ah, Bolsonaro. Bernardo. Olá, jornalentos do programa Roleta Russa. Eu sou o prezado Bernardo. Prezado Bernardo. Não o Bernardo comunista da Globo que apareceu. Eu sou o prezado Bernardo Kister. Prezado Bernardo. Eu vou soltar a minha análise sobre a participação do Jair Messias Bolsonaro no programa Roleta Russa em 2 vídeos de tanto conteúdo que tem. Eu vou soltar este hoje sobre a atividade jornalística, ou melhor, jornalenta vermelha do pessoal do Roleta Russa, e um outro amanhã sobre a participação exclusiva dele, das respostas do Jair Bolsonaro e da participação dele. Então fique ligado. Bernardo. Eu já vou avisando o pessoal do programa Roleta Russa, da Fundação Padre Anchieta, que censuraram meu vídeo sobre o Ciro Gomes, que aguardem a nossa audiência perante o juiz em setembro, antes de pedir a censura deste vídeo e do vídeo de amanhã. Esperem até o juiz dizer o que deve ou não ser feito antes de vocês me cortarem daqui. Porque vocês sabem que fizeram baboseira quando censuraram o meu vídeo. Gente, o Brasil inteiro assistiu a entrevista do Jair Bolsonaro ao programa Roleta Russa e a gente viu jornalistas não entrevistando, mas babando ódio. É um fato interessante, em primeiro lugar, que o nome do Lula não foi mencionado. Lula parece que não existe mais. Além de estar preso na cadeia, parece que o nome dele também está preso na boca dos jornalistas que não conseguem falar o nome dele. Bernardo. Mas é esse tipo de jornalento como o seu Ricardo Lessa que usa, por exemplo, o Wikipedia como fonte jornalística, meu saco! No verbete da Wikipedia, até fico impressionado. É, você fica impressionado, Ricardo Lessa? Quem fica impressionado sou eu. Que coisa feia usar o Wikipedia. Que falta de vergonha na cara, que incompetência, que preguiça, que coisa de moleque. É disso que é feito o jornalismo brasileiro. De preguiça, de fontes fracas, de despreparo e de má intenção. E foi isso que nós vimos no Roleta Russa ontem. Mas vamos ver quem foram os jornalistas de renome que entrevistaram o pré-candidato à presidência da República. Daniela Lima. Ah, Daniela Lima, lá da Folha de São Paulo. Vamos ver! Primeira coisa, ela faz parte do jornal Folha de São Paulo, que é um jornal notoriamente esquerdista, e que abriga, que hospeda no seu site a agência de checagem de flatos, não é nem de fatos, da agência Lupa, aquela agência que é repleta de comunistas que só fica aí censurando e participando dessa checagem de notícias, dessa censura geral nas redes sociais. Ela checa tantos fatos que a senhora Daniela Lima mentiu num artigo em 4 de abril de 2018, dizendo que a lei da anistia de 79 foi promulgada pelo STF. Que grande mentira! O senhor falou da lei da anistia? Leia, senhora Daniela Lima, não precisa ler no Wikipedia não. Wikipedia. Vai lá no site do governo e leia que foi o próprio presidente Figueiredo quem promulgou isso. Não foi o STF não, ô jornalenta. Ela insinuou num programa aí outro dia que o Lula deveria concorrer às eleições mesmo estando preso. Porque é importante para o PT ter o Lula no horário eleitoral. É importante que o Lula faça essa transição. E falou uma das maiores mentiras no programa do Roleta Russa, que até agora ela não se retratou. E qual foi a mentira que ela contou? Que o voto impresso seria retirado pelo eleitor como um recibo e ele iria para casa com aquilo do tipo: votei no Lula, votei no Alckmin, votei no Bolsonaro. Nesse caso você sairia com papel, mas você sairia com papel. Mas que coisa idiota. Leia no site do Senado Federal na notícia, quando essa proposta do Jair Bolsonaro passou, o Senado soltou lá a notícia que diz o seguinte: no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada votação, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado, sem contato com o eleitor. Entendeu, Dani? Ou tá ruim demais? Mas você sairia com papel. Vamos agora para o meu xará, Bernardo Melo do Globo. Bernardo. Prezado Bernardo. Bernardo. Que vergonha, cara. Que vergonha ter um cara desse carregando meu nome, meu xará. Que vergonha, seu Bernardo. O senhor sabia que Jesus Cristo foi refugiado? Não, eu não sabia que Jesus era refugiado. Será que eu perdi alguma coisa na história? Esse iletrado desse Bernardo Melo do Globo falou que Jesus é refugiado. O senhor sabia que Jesus Cristo foi refugiado? Que coisa idiota, que mentira. Cadê as agências checadoras de fato
para verificar essa porcaria aí. Não vão verificar. Eu vou citar aqui para vocês um tweet do Flávio Morgenstern que foi brilhante ao responder essa imbecilidade. Disse o Flávio: Jesus nasceu numa viagem em Belém ao invés da terra natal de seus pais Nazaré, porque eles foram responder ao censo. Você já ouviu falar de refugiado que é contado no censo de Herodes? Bom, o Bernardo do Globo usou para dar aquela lacrada que ninguém questiona. Pois é, eu tô questionando aqui, você também, né, Flávio? Porra, ô Globo, que porcaria, hein? Eu vou dar uma lida nos tweets dessa criatura para você dar uma olhada no nível do cidadão. Em alta na Europa e nos Estados Unidos, a xenofobia tem tudo para desbancar na eleição brasileira. É o que indica uma atuação de grupos de ultradireita e o discurso do Bolsonaro contra os refugiados. Bolsonaro diz que o país sofre fuga de cérebros. A candidatura dele é um sintoma. Bolsonaro tira a extrema-direita do armário. Meu relato da filiação do deputado do PSL, uma mistura de culto evangélico e programa policial de TV. Deputado há 27 anos, Bolsonaro vem da ideia de que é diferente dos outros políticos. Isso explica seu descontrole quando a imprensa mostra que não é bem assim. Em 35 minutos, Bolsonaro defende tortura, fechamento do Congresso e diz sonegar imposto e prega a guerra civil no Brasil. Qual é a sua própria conclusão? Será que ele estava ali para entrevistar Bolsonaro ou para só derramar o seu ódio no pré-candidato? Bernardo. Prezado Bernardo. Bernardo. Agora vem a Thaís. Thaís Oyama. Thaís Oyama. Olha, Oyama, você não tava olhando nada, né, bicho? Essa mulher, Thaís Oyama, da revista Veja, escreveu um livro chamado A Arte de Entrevistar. Eu acho que ela nem leu o livro que ela mesma escreveu. Porque é tanta pergunta idiota que não tem mais o que fazer, né? Ela faz a pergunta mais idiota que uma entrevistadora poderia fazer num programa tão importante como esse, num momento como este. Se um pré-candidato à República tem um plano B de ministro da Economia. O senhor tem um plano B? Eu nunca vi uma pergunta dessa sendo feita! O senhor tem um plano B? Tanta coisa para perguntar, como é que ele conheceu o Paulo Guedes, qual é a estrutura que eles estão desenvolvendo, qual é o plano, o que eles pretendem fazer. Não. Se ele tem um plano B, um plano B, porque vocês podem se divorciar. A mesma Thaís Oyama que em 2017 chamou Bolsonaro de mero peão da direita baixo clero. É outra que foi posta lá só para derramar o seu ódio. A mesma que tentou contar essa história mentirosa de que o Bolsonaro iria metralhar a Rocinha e matar todo mundo. E caso eles não se rendessem 6 horas, aí o senhor me mandava metralhar tudo. Cadê o vídeo dele alegando isso aí? Não tem. É só mais fuck news. A arte de entrevistar bem. Aí veio a Maria Cristina Fernandes do jornal Valor Econômico. Ela poderia, ao menos, ter feito perguntas um pouco mais específicas do campo econômico. Mas não. O que ela vai se preocupar? Com o Herzog, com o Ustra, com a ditadura, com o governo militar. Ela abriu fazendo esse tipo de pergunta. Tem coisa mais idiota para fazer, não? Que o senhor, eleito presidente da República, aceite a tortura como uma prática das forças policiais do Estado. Ela assume de cara que o Bolsonaro é a favor da tortura porque ele fez um voto besta na hora do impeachment e trouxe de novo ao final do programa a história da Maria do Rosário. A deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada. E não dá pra falar de São Jorge sem falar do dragão da Maria do Rosário. Essa mulher, outro dia, lá no Valor Econômico, criticou o Michel Temer, diz que ele usa a tática de dividir para conquistar. Que Michel Temer venceu a batalha contra a primeira denúncia do Ministério Público Federal, lançando mão do mais antigo ensinamento da política. Dividir para reinar. Dividir para reinar. Escuta, é o seu Lula, o seu candidato Lula, os comunistas que têm essa técnica de dividir para conquistar, essa gente que você apoia. É a mesma que ficou defendendo a dívida histórica do país para com os negros. Dívida da escravidão. Nós já vamos falar de dívida histórica. E nossa! A estrela da noite foi o Leonêncio Nossa! Do Estadão. Tem muita confusão nessa ordem do senhor. O Leonêncio Nossa! Nossa, que comunista! Dá uma olhadinha na foto de capa do Facebook dele. El comandante Fidel Castro! Viva la revolução! O mesmo cara que fica perguntando: Bolsonaro, por que você não ataca os banqueiros? Mas tem um grupo que pelo menos nos últimos meses o senhor não tem atacado e o senhor não fala mal.
São os banqueiros. Porra, que espécie de pergunta é essa? Que espécie... Por que não pergunta se ele tem alguma ligação com banqueiro, se ele conhece banqueiro? Por que você não ataca os banqueiros? Faça a pergunta decente, rapaz. Pergunta pro Lula por que ele não ataca os banqueiros. Sabe por quê? Porque ele é meretriz de banqueiro, minha filha. Ninguém mais favoreceu os banqueiros do que Lula. O cara tem um livrinho chamado Viagens com o Presidente. Lula. Ai... Titi lindo, gostou de viajar com o titio Lula? A vida do presidente nas suas viagens, que maravilha. Ninguém, esse cara ainda jamais... Esse cara foi posto ali para fazer uma entrevista idônea. No seu Twitter ele chamou o Bolsonaro indiretamente de pequeno fascista. Dá uma olhada. O cidadão desiludido assiste ao filme de Churchill pode sair do cinema enternecido com uma opinião pública que trata com condescendência pequenos fascistas deste tempo de pré-campanha. E também o seu Leonêncio, nossa, que comunista, escreveu um livrinho chamado Mata, tecendo loas, afagando, elogiando os comunistas guerrilheiros do PCdoB pós-1964 na guerrilha do Araguaia. Não, mas esse cara ali estava ali para fazer uma entrevista idônea. E ficava ali com aquela cara ali de quem está fazendo perguntas difíceis, levantando a sobrancelha. Aí chamam um tal de Frei Davi para fazer perguntas sobre cota. O tal do Frei Davi. Você sabe quem que é o Frei Davi? O Frei Davi é mais outro comunista infiltrado na Igreja Católica, defensor da teologia da libertação. Olha o anel de Tucum no dedo, moçada. O anel de Tucum, você já sabe, né? Símbolo da teologia da libertação. Se for assim, meu filho, dívida histórica tem um mundo inteiro com os cristãos e com os judeus que fundaram essa civilização aqui e que são perseguidos diuturnamente por causa da sua fé. Mas não, gente, nós não acreditamos nisso aí. Nós acreditamos no mérito e na força pessoal de conquista do seu lugar ao sol. É assim que tem que ser feito. Como disse o poeta mais amado do Twitter, Joaquim Teixeira, dívida histórica você tem com seus pais que lhe deram roupa, alimentação e limpavam sua bunda. E agora fica falando mal deles aqui na rede social. Estamos de olho. Pois é, estamos de olho mesmo. Gente, o que é que foi então a participação desse jornalista comunista no programa Roleta Russa? É um retrato exato do que está acontecendo na mídia brasileira. É um bando de comunistas dominando a opinião pública com pouquíssimos representantes tentando falar a voz do povo. E quando aparece alguém que ecoa um pouco a voz do povo, ele é alvo de ódio e repressão. Os jornalistas ainda não têm uma estratégia eficaz para bater Bolsonaro. E a entrevista Roda Viva acabou de provar isto. É preciso desenvolver uma rapidamente. Então agora a estratégia é destruí-lo. Mas ninguém estava sabendo que vocês queriam fazer isso. Prezado Bernardo. A mídia não aprendeu com o Trump. A mídia que odiava o Trump foi quem elegeu o Trump. A mídia que odeia o Bolsonaro irá elegê-lo. É assim que funciona. Vocês não viram como é que foi a comparação de mídia paga e mídia gratuita nos Estados Unidos? Eu vou mostrar para vocês. Trump gastou 10 milhões de dólares com mídia paga. E você sabe quanto foi a mídia gratuita que ele recebeu lá? 2 bilhões de dólares. É a mesma coisa com o Bolsonaro. Quanto mais fala, mais cresce. Eles ficaram focados no período militar, no governo militar. E como disse o Felipe Martins, eles não querem fazer morrer o seu mito fundador. Essa ideia de que eles lutaram por democracia, ideia mentirosa, contra o governo militar repressor e opressor. Gente, todo mundo sabe que comunista não queria democracia, comunista queria uma ditadura socialista aqui no Brasil. E eles usam isso para dizer que esta foi a grande conquista deles, que eles resistiram. O importante é resistir! O programa Roda Viva mostrou o que é o jornalismo brasileiro, que não tem a intenção de analisar fatos, de passar informações, mas só de controlar as informações e ofender e calar qualquer voz dissonante como histérica, como lunática ou simplesmente como uma pessoa sem importância. Wikipedia... Você sabia que Jesus Cristo foi refugiado? Tem muita confusão nessa ordem dos... São os banqueiros. Porque eles não querem que a gente destrua a esquerda. Eles têm medo de que a gente destrua o mito fundador e a esquerda comece a cair. Mas a esquerda já está caindo. E se depender de mim, se depender de você, não vai sobrar pedra sobre pedra. E é por isso que hoje eu continuo anunciando que a minha livraria está em suprema promoção, comemorando os mais de 300 mil inscritos.
O link está na descrição da Livraria do Bernardo. Entre lá, nós temos mais de 1.500 livros com até 60% de desconto. Entre lá, gente, vamos combater essa guerra cultural, entender qual é a natureza do problema para a gente começar a propor soluções de verdade. Ah, e não se esqueça, amanhã eu vou soltar um outro vídeo, mas analisando as respostas do próprio Bolsonaro. Prezado Bernardo, do canal do Bernardo Kister. Dívida da escravidão. Tem muita confusão nessa ordem do senhor. Por que cita o meu nome sempre? Reparou que eu estou em todas? Você sabia que Jesus Cristo foi refugiado?